Fala pessoal, tudo bem? Carlos aqui. E olha só, antes de você continuar assistindo esse vídeo, eu quero que no final dele você deixe sua opinião, seu comentário, sua curtida, caso você tenha gostado, compartilhe também. Mas eu preciso muito da sua opinião, da sua sugestão para eu estar desenvolvendo isso daqui melhor. Esse vídeo é um vídeo teste, para eu poder compartilhar da melhor forma o que você achou, se eu devo continuar gravando esses vídeos, tá bom? Mas eu queria, nesse primeiro vídeo, abordar um tema que a galera sempre me pergunta, por ser algo que tem a ver com a minha vida, que eu estou muito envolvido, que é a música. E, obviamente, vocês sabem que eu escuto muito rock, escuto muitas coisas, e às vezes não são músicas que são consideradas gospel, né? E o pessoal sempre pergunta, pô, ouvir música do mundo é pecado? Essa é uma pergunta já bem antiga, né? Rock é do diabo ou coisa do tipo. E eu queria te responder e te ajudar em relação a isso, dando dois parâmetros que são eficientes para minha vida, para minha relação com Deus, né? Porque é uma das coisas que é colocadas dentro dessa pergunta, essa questão moral em relação a Deus. Mas então, vamos lá. Acho que a primeira coisa que a gente precisa lembrar também é o seguinte: o cristão, além de ele ter a palavra de Deus como seu parâmetro ético, moral e de estilo de vida, ele possui algo muito importante que Jesus nos deixou, que é o Espírito Santo, certo? Então, muito do que a gente vive e a forma como a gente se comporta, as coisas que nós selecionamos, tem a ver com a predisposição que o Espírito Santo causa dentro da gente. Então, se você era uma pessoa que bebia, sempre estava na roda de amigos, né, que tinham conversas imorais, comportamentos que não eram legais, não só por um parâmetro moral, apesar de ser incluso a isso, mas também o Espírito Santo causa dentro de você uma predisposição diferente. Então você não quer mais estar naquele meio porque agora você está preenchido por uma outra pessoa, você conhece quem você é em Deus. A segunda coisa é o seguinte, obviamente, gente, eu vou colocar isso no final, a gente vai chegar na conclusão em relação à música. Mas a segunda coisa é o seguinte: no Antigo Testamento existiam duas coisas que Deus tratava com o povo, né? Ali, principalmente em relação ao povo de Israel, que é o pecado e a impureza. Nem toda impureza era pecado. Então, o pecado era tratado com sangue e a impureza era tratado com água. As impurezas eram, por exemplo, a poluição noturna, né? Quando o homem ejaculava de noite, dormindo, o período menstrual da mulher, que eram coisas que fazem parte da nossa humanidade, relativos à nossa humanidade, mas que não podem ser tratados como pecado. Ali, obviamente, também tinham cuidados de Deus naquela época com o povo. Na verdade, era uma proteção de Deus com eles. No Novo Testamento, a gente tem uma representação dos nossos pecados sendo tratados com sangue, o sangue de Jesus. Então, isso foi convertido pelo sacrifício dele, pelo derramar do sangue dele, que agora trata todo esse problema com o sangue de Jesus em relação ao nosso pecado. E a palavra, ela é relatada como uma das coisas que nos purificam. Ou seja, a impureza é tratada com a palavra. E a gente vê isso aonde? Mas só abrindo aqui um parênteses, impureza também é tratada com sangue, tá bom? Existem algumas passagens bíblicas, principalmente Paulo fala isso, que a impureza é tratada com sangue também, mas que a palavra resolve tal coisa. Mas existe uma ocasião muito interessante, onde Jesus lava os pés dos discípulos, e existe muita representação de muitas coisas ali, sobre o servir, sobre o apoio aos irmãos mediante a palavra, um carregando o outro, ajudando mediante a palavra. Mas também o seguinte, era comum naquela época que as pessoas sujassem os seus pés, porque não havia sapato, então a poeira era grande, não existia uma rua asfaltada, né, como nós temos hoje. Existe um significado muito interessante ali, de que apesar de você ter se convertido, apesar de você já ter conhecido a Deus, você ainda caminha nesse mundo. Então você vai sujar os seus pés de vez em quando, em algumas coisas. Nós estamos num período de desenvolvimento, ou se na verdade a vida cristã
em si é um desenvolvimento, né? Deus nos chama para o amadurecimento. Esse amadurecimento vai ser completo quando Jesus voltar e quando nossos corpos forem transformados e a gente receber a plenitude daquilo que a gente foi chamado para ser, que é um Jesus, que é um Cristo, certo? Mas nós vamos sujar os nossos pés de vez em quando, e a palavra resolve isso. Mas olha só, o grande problema dessa pergunta, e não se ofenda com o que eu vou te falar, é o seguinte: é a imaturidade. Porque nós precisamos ser suficientemente maduros para identificar aquilo que é pecado e aquilo que é impuro para nossas vidas. Não existe um parâmetro bíblico dizendo que músicas feitas por pessoas que não são da sua fé, ou que não é cristã, é pecado. Que música feita por essas pessoas não é certo ouvir. Não existe base para isso. Mas você precisa ser suficiente maduro para identificar aquilo que você está ouvindo, ou que se aquela música vai te agregar em alguma coisa. Porque uma música, ela tem uma influência cognitiva, emocional, física. Como assim física? Porque quando você escuta uma música, ela tem movimentos fisiológicos, né? A pulsação do seu coração, que pode alterar, né? Fazer com que suas emoções se comportem de tal forma, mediante o batimento cardíaco, e que geram pensamentos. Emoções geram pensamentos, e logo esses pensamentos geram emoções, então vira um ciclo. Então você precisa identificar isso. O que aquele artista quis dizer com aquela música? Essa música pode ser usada como uma ferramenta para me agregar intelectualmente uma percepção em relação à vida. Então você precisa identificar esses parâmetros. Todas as vezes que eu vou ouvir uma música, eu sempre observo tudo isso. Quem é o artista, a filosofia de vida dele, o que aquela música quis dizer, qual é a intenção dele com aquela música. Porque numa música, até os acordes que o cara escolheu tem relação com aquilo que ele quis dizer. Se você vai ser uma música feliz, então vai ser acordes que trazem uma emoção de felicidade, né? É assim que o nosso cérebro trabalha. Isso é bem interessante. Caso você tenha interesse em estudar isso, te aconselho a estudar. Mas olha só, para finalizar, eu queria dizer também que não é só porque uma música é considerada gospel que é uma música que te agregue. Existem muitas músicas que a gente escuta hoje que não tem nada de cristocêntrico, cara, que não tem nada para te agregar e que não são bíblicas, que não tem nada de Bíblia e não tem nada de Deus. Na verdade, às vezes vai muito contra a Bíblia. Então eu queria deixar isso para você, tá bom? Se for necessário, repita esse vídeo aqui. Pode ser que eu tenha falado algumas coisas aqui que você tenha dificuldade, ou se você tem alguma dúvida em relação a isso, você pode me chamar, pode deixar aí no comentário sobre mais questões, e eu espero ter te abençoado de alguma forma sobre esse assunto aqui. Valeu, gente. Deus abençoe vocês.